Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado pelo carinho e por todo o apoio de vocês. Desejo muita saúde e felicidade a cada um. Hoje vamos continuar com o episódio 15 da história da jovem Lai Tu-Tien. Vamos acompanhar juntos? Logo pela manhã, no canteiro de obras, Jack acompanhava de perto o progresso da concretagem da fundação do novo prédio quando seu telefone tocou. Era sua mãe. A voz dela soava um pouco fraca, contando que havia sentido tonturas e dores de cabeça desde a noite anterior, mas não quis incomodar. Jack franziu o senho, pediu que ela tomasse o remédio de pressão habitual e descansasse. Depois organizou rapidamente as tarefas no local e passou a supervisão provisória para a engenheira Won, partindo imediatamente para casa. Assim que chegou, chamou a doutora Wei para examinar sua mãe. Após a consulta, a médica diagnosticou uma crise de hipertensão causada pelas mudanças bruscas de clima, recomendando repouso absoluto e dieta leve pelos próximos dias. Jack sentou-se ao lado da cama, ajustou o travesseiro, cobriu a mãe com cobertor e foi preparar leite quente. Embora já estivesse acostumado com essas recaídas, cada vez que via a mãe debilitada, seu coração se apertava. Enquanto ele ainda se virava na cozinha tentando preparar mingau, Tu-Tien apareceu à porta com uma pequena cesta nas mãos, contendo alguns ovos e um pedaço de carne. Ao saber da doença da mãe de Jack por meio do chefe da vila, decidiu ir a pé para fazer uma visita. A senhora, ao vê-la, abriu um sorriso acolhedor. "Já estou melhor, mas só de ver você aqui, me sinto bem de verdade." Envergonhada, Tu-Tien sentou-se à beira da cama, tirando devagar os itens da cesta. "Só consegui comprar algumas coisinhas no mercado. Espero que ajudem a senhora a recuperar as forças." A mãe de Jack segurou a mão dela com ternura, sorrindo, e começou a conversar como se fossem íntimas há muito tempo. Jack subiu da cozinha e parou por um instante ao ver a cena. Permaneceu ali, observando em silêncio, antes de se aproximar e perguntar como estavam. Depois, Tu-Tien desceu e ajudou Jack a terminar o preparo do mingau. Logo depois, os três se sentaram para comer juntos, em uma atmosfera acolhedora e tranquila. Tu-Tien, ágil e atenciosa, serviu as porções, arrumou a mesa. Jack serviu água e frutas frescas. A mãe dele observava os dois com um brilho nos olhos que era impossível esconder. Jack olhou para sua mãe e para Tu-Tien sentadas lado a lado, conversando com alegria, mãos entrelaçadas. O coração dele se acalmou. Todo o peso do trabalho, toda a preocupação dos últimos dias pareciam desaparecer. Ele não precisava de grandes conquistas. Bastava que, ao chegar em casa, encontrasse essa imagem. Sua mãe com saúde, Tu-Tien por perto, e tudo já fazia sentido. A tarde passou suavemente naquela cozinha simples. Tu-Tien e Jack arrumaram a mesa, guardaram a comida e depois prepararam uma xícara de chá para a mãe dele. Antes de ir embora, Tu-Tien ainda voltou para lembrar a senhora de tomar o remédio na hora certa. Ela segurou sua mão mais uma vez, e o sorriso ainda permanecia no rosto, sincero, calmo, cheio de afeto. Depois de inspecionar o andamento da concretagem da nova estrada, Jack deixou o canteiro de obras e dirigiu por uma trilha de terra vermelha que levava até a vila mais abaixo. O sol do início da tarde não era forte, mas o suficiente para encharcar sua camisa de suor. Naquele dia, ele tinha uma missão importante, algo que precisava fazer de qualquer jeito. Após algumas curvas estreitas, ele parou o carro à beira da estrada para perguntar pelo caminho até a casa do Sr. Quan, um homem que havia sido dono de uma pequena fazenda, agora abandonada. O senhor vivia recluso em uma casa de palafitas antiga, escondida entre fileiras de palmeiras e plantações de mandioca. Era preciso atravessar uma trilha sombreada por bambus até finalmente chegar ao Sr. Quan. O recebeu com uma xícara de chá quente e um aperto de mão firme. Após alguns minutos de conversa, Jack foi direto ao ponto. "Aquele terreno, o senhor venderia para mim?" Quan assentiu. A terra tinha escritura, a casa estava velha, mas a fundação ainda era sólida. O que antes fora uma fazenda agora era apenas um campo coberto de mato e algumas árvores frutíferas. O preço sugerido foi de 250 milhões de dongs. Jack não debateu, apenas refletiu por um instante antes de responder calmamente. "O senhor pode fazer por 210 milhões? Não estou comprando para revender. É para alguém que precisa de um lugar tranquilo para viver." Quan observou por alguns segundos, depois sorriu. "Vejo que você está falando com sinceridade. Fechado?" O acordo foi selado ali mesmo, naquela tarde, sobre uma mesa de bambu rangente no centro da sala.
Jack fez a transferência imediata e recebeu em mãos a pasta com os documentos e a escritura. O cheiro da tinta ainda fresca do lado de fora, ele caminhou pelo terreno de mais de 300 metros quadrados, onde uma casa térrea de telhas desgastadas repousava entre o matagal e árvores dispersas. A cerca de bambu estava quase toda apodrecida. O mato já batia no joelho, mas aos olhos de Jack, aquele lugar tinha um significado diferente. Não era apenas terra, era um recomeço. Ele ficou um longo tempo parado no quintal, sentindo a brisa suave passar pelas bananeiras. Apertava firme a pasta de documentos, olhando para o horizonte, para o lugar onde uma mulher estava tentando, dia após dia, viver em paz. Ninguém saberia que ele comprou aquele terreno para ela. E ele também não pretendia contar. Bastaria dizer: "Um amigo me emprestou." Assim, ela poderia ficar sem medo, sem sentir que devia algo a alguém. No caminho de volta, Jack parou em uma loja de ferragens para comprar alguns materiais de reforma. Na mente dele já se desenhava a imagem da casa com a cozinha limpa, o jardim replantado e uma mulher concentrada ali segura, de cabeça erguida, sem medo. E se possível, ele estaria por perto. Não para invadir, não para comandar, apenas para estar ali, pronto para ajudar, mesmo que fosse em silêncio. À tarde, o sol aparecia tímido após a chuva da manhã. Assim que Jack chegou em casa, encontrou sua mãe esperando na sala de estar. Ela serviu chá, entregou a ele uma xícara e sorriu com um tom leve. "Ultimamente você tem saído cedo para o canteiro de obras, voltado tarde e ainda leva a Tu Tian para fazer compras. Será que tem algo aí que está escondendo da mãe?" Jack corou levemente, ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu devagar: "Eu só quero ajudá-la a ter uma vida mais estável. Ela já passou por tanta coisa, não quero que ela ache que é um peso." A mãe assentiu, os olhos calmos e serenos. "Você é um homem de coração bom e me deixa feliz ver que se importa. Mas se o sentimento é real, não basta só ajudar. Deixe que ela se sinta amada, sinta que tem direito de escolher recomeçar." Mais tarde, Jack levou Tu Tian por uma estrada de terra que levava à parte mais afastada da vila. Passaram por várias encostas até entrarem por um pequeno caminho e pararem diante do terreno que Jack havia comprado no dia anterior. Diante dela estava uma casa térrea simples, com telhas desbotadas e um jardim tomado pelo mato alto. Havia antigos potes de água, árvores frutíferas esquecidas e uma estrutura de trepadeira já seca. Tudo indicava que aquilo um dia fora uma pequena fazenda, agora esquecida pelo tempo. Jack saiu do carro primeiro, voltou-se para ela e sorriu discretamente. "Dá uma olhada. Se achar que serve, pode ficar aqui por um tempo. A casa é de um amigo meu, ele está deixando usar por tempo indeterminado. Ninguém mora aqui e seria um desperdício deixá-la vazia." Tu Tian caminhou devagar até o quintal, observou tudo com olhos entre confusos e emocionados. A casa era antiga, mas firme. Um velho balanço de tecido ainda pendia do alpendre, e poeira cobria as janelas. Ela se virou para Jack, hesitante. "Mas, se eu ficar aqui, você não vai se incomodar?" Jack respondeu com tranquilidade. "Não me incomoda ver alguém tentando viver com dignidade." Ela abaixou os olhos sem dizer mais nada. Dentro de si algo se movia em silêncio. Havia muito tempo que ninguém se importava com ela nos detalhes pequenos assim. Quando o fim da tarde chegou, Jack lhe entregou as chaves e se despediu. Antes de partir, disse: "Se precisar de algo, me chama. Você não está mais sozinha." Ela ficou ali parada, observando o carro desaparecer entre as árvores, apertando as chaves com força na mão. Um sentimento estranho invadia o peito, mistura de gratidão e constrangimento. De volta à casa, ela começou a varrer o pátio, limpar as janelas. Cada gesto era lento, mas firme. Talvez, enfim, ali fosse o lugar onde ela começaria de novo. Não porque alguém a forçou, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela também queria isso. Logo ao amanhecer, o ar fresco e leve envolvia um novo pedaço de terra. Tu Tian acordou cedo, prendeu os cabelos e começou a organizar o quintal. Recolheu pedaços de tijolos quebrados, cortou galhos que haviam crescido desordenadamente e bloqueavam a passagem. Ainda não estava habituada à nova rotina, mas diferente dos dias em que vivia encolhida em uma cabana úmida no meio da floresta, agora sentia uma leveza tranquila dentro do peito. Jack chegou enquanto ela varria o chão da varanda.
Usava capacete de segurança, camisa branca com as mangas dobradas e falava ao telefone sobre assuntos de trabalho enquanto se aproximava. Tu Tien levantou o olhar, cumprimentou com um gesto de cabeça. Ele retribuiu o sorriso, o olhar mais suave do que de costume. O terreno ainda estava bagunçado, o mato alto, os restos de construção espalhados, as cercas tortas e o telhado coberto de poeira. Mas para Tu Tien, aquele lugar era como um presente inestimável. Jack perguntou se ela já estava se adaptando, se precisava de algo. Ela balançou a cabeça, disse que estava tudo bem, que só precisava de mais um tempo para limpar o jardim antes de começar a plantar. Ele assentiu e prometeu levar alguns materiais adicionais ainda naquela semana, caso ela precisasse. Em seguida, ligou para a mãe para saber como ela estava e avisar que logo mais passaria no canteiro de obras para checar o andamento da construção do novo bairro. A mãe disse que já se sentia melhor e pediu que ele não se esquecesse de comer. Jack brincou, dizendo que ela ainda o tratava como se ele tivesse 3 anos. Depois de conversar mais um pouco com Tu Tien, ele se despediu, mas ao vê-la esfregando com cuidado cada fresta das janelas de madeira, mudou de ideia. Ficou mais um pouco para ajudar. Juntos, limparam a casa, consertaram uma torneira antiga, recolheram o lixo e levaram tudo até a borda da mata. Jack também ajudou a instalar uma lona para cobrir parte do pátio, protegendo do sol forte ao meio-dia. Durante as tarefas, ele ensinou como separar o lixo corretamente, a melhor forma de regar as plantas, e até discutiu a possibilidade de instalar painéis solares para alimentar as luzes à noite. Tu Tien ouvia em silêncio, absorvendo cada explicação com os olhos brilhando como uma criança que, pela primeira vez, recebia instruções com paciência e respeito. Ao meio-dia, Jack acompanhou até o fundo do terreno para colher algumas folhas de chá frescas e depois se despediu. Antes de entrar no carro, virou-se e disse com firmeza: "Fica tranquila aqui, vai com calma. Esse lugar é grande o bastante para recomeçar. Se precisar de sementes, adubo, qualquer coisa, é só me avisar." Tu Tien assentiu em silêncio. Não conseguia traduzir em palavras o que sentia. Jack não fazia perguntas sobre o passado, não exigia nada. Apenas permanecia por perto, o suficiente para que ela não se sentisse sozinha. E pela primeira vez em muitos dias, ela acreditou que sim, era possível recomeçar uma vida onde não seria mais preciso fugir. Naquela tarde, Jack voltou para casa após um longo dia de trabalho. Sua mãe estava sentada na varanda, lendo um livro, com o rosto visivelmente mais corado do que nos dias anteriores. Aliviado, ele se sentou ao lado dela. Ela se virou e sorriu com ternura. "Mãe está melhor, não precisa se preocupar tanto. E então me conta, como está Tu Tien?" Jack contou sobre a casa antiga onde ele a havia levado, agora sendo cuidada por ela enquanto começava a limpar o jardim e planejar um pequeno cultivo. Ao ouvir, sua mãe assentiu satisfeita. Disse que enquanto aquele lugar fosse seguro e desse a ela uma vida tranquila, ela apoiaria sem reservas. Pediu também que ele comprasse mais alguns itens essenciais para a casa e, quando possível, que a levasse para visitá-la. Depois do jantar, Jack e a engenheira Huang seguiram para o canteiro de obras do novo bairro residencial. O sol ainda forte tornava o clima difícil, mas todos os trabalhadores mantinham o foco. Jack percorreu cada bloco, verificando o andamento de 14 unidades, sendo que 5 delas estavam prestes a serem entregues. Ele reforçou com os engenheiros e operários a importância de manter o cronograma sem comprometer a qualidade. Sua postura firme, mas justa, fez com que todos ouvissem com atenção e respeito. Sabiam que ele cobrava porque se importava. Já tarde da noite, Jack levou consigo alguns pacotes de miojo e passou na casa de Tu Tien. Ela estava cortando folhas de bananeira no canto do quintal, com o cabelo preso, as roupas manchadas de barro, mas os olhos brilhando de vida. Ele ergueu a sacola e sorriu. "Tô com fome. Será que você já comeu?" Tu Tien, surpresa, logo deu uma risadinha. "Justo agora eu ia fazer um mingau." E assim, os dois sentaram-se ao lado do fogão a lenha, esquentaram água e cozinharam um macarrão instantâneo juntos. Aquele jantar simples tinha um sabor especial. Era calor humano, era presença. Após comerem, Jack disse baixinho: "Amanhã te levo para comprar umas coisinhas pessoais, tá? Aquele seu escova de dente antiga não dá mais." Tu Tien hesitou um pouco, depois concordou. "Mas só o básico, tá? Nada de exagero." Foram até uma pequena mercearia da vila.
Jack comprou cobertor, esteira, mosquiteiro, escova, toalha, tudo somando cerca de 350 mil dons. Enquanto passavam os itens no caixa, a dona da loja olhou Tutiana de cima a baixo e cochichou: "Essa menina não é a mulher do Xian que fugiu de casa?" Tutian congelou, o rosto empalideceu. As palavras que ela sempre temeu ouvir voltaram, cruas, sem aviso, mas Jack permaneceu tranquilo. Apenas tirou a carteira, pagou a conta sem dizer uma palavra. Ao saírem, ele olhou para ela e falou, com a voz calma porém firme: "Aqui a gente compra o que precisa. Palavras dos outros a gente não leva." Ela olhou para ele, os olhos cheios d'água. Em meio a tantos olhares de julgamento, bastava uma pessoa que estivesse ao lado dela com serenidade. E naquele momento, saber que Jack estava ali, a defendendo sem ruído, já era mais do que suficiente. Những lời ấy khiến Tự Tiên càng thêm chột dạ. Nếu không phải vì cô, có lẽ ông đã không gặp chuyện này. Cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy ông Thanh nằm trên giường, sắc mặt yếu ớt. Khi vừa thấy cô, ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một người phụ nữ, có lẽ là vợ của ông, đã tiến đến, giọng đầy giận dữ: Cô còn mặt mũi đến đây sao?" Tự Tiên cúi đầu, giọng run rẩy: "Cháu chỉ muốn đến thăm bác Thanh." "Thăm? Nếu không phải vì cô, ông ấy đâu có ra nông nỗi này." "Cô có biết ông ấy suýt mất mạng không?" Tự Tiên ngàn lời. Cô đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị trách móc. Nhưng khi thực sự đối diện với sự giận dữ của gia đình ông Thanh, thì cô vẫn cảm thấy tim mình nhói đau. Bà ấy chỉ thẳng vào mặt cô, giọng đầy phẫn nộ: "Bây giờ cô còn đến đây để làm gì?"